desejo que você esteja muito bem, feliz, animado, vendo a vida com bons olhos. Porque quando olhamos para a vida com olhos bons, com olhos de esperança, principalmente com olhos em Deus, tudo é diferente, tudo vale a pena. Hoje você ficará comigo. Nós vamos começar a conversar sobre um tema que é muito interessante para você, músico. E se você não for músico, não perca também. Eu tenho certeza que você poderá converter todas essas palavras para a sua vida. E fique ligadinho então, porque este é o meu, é o seu, no Universo da Música, com Patrícia Valadão. Hoje eu estou até aqui, olha, com uma listinha, porque eu não quero deixar de falar nada para você. O nosso assunto será música em conjunto. Fazer música junto com outro músico, com outro colega. É uma maravilha. Existem tantos benefícios da música em conjunto. Faz tão bem para o nosso coração, tão bem para a nossa alma, mas se não tomarmos cuidado, se não vigiarmos, pode virar uma catástrofe, gente, pode virar um terror. A música em conjunto, ela já existe desde a antiguidade. Nós temos, a própria Bíblia relata, né, as canções do povo, quando Deus pediu para que tocassem trombetas, para que eles vencessem a guerra. Imaginem um conjunto de trombetas, que coisa estrondosa, que coisa poderosa. Quando nós entramos na nossa música antiga, nós temos os corais, temos os madrigais, depois entramos no período barroco, onde a música instrumental ela ganha realmente a sua importância. E aí podemos ver os compositores explorando tanto a música orquestral quanto a música de câmara. A música de câmara é aquela música que reúne um grupo menor de músicos. E até hoje, nós vemos que na igreja, como que acontece música em conjunto? São as bandas, são os corais. Então nós temos isso impregnado em nós. Esse tipo de música sempre acontece. Muitas vezes, quando nós somos espectadores, estamos sentadinhos numa cadeira e só assistindo, não temos ideia do que está por trás daquele grupo, do que está por trás daquela orquestra, daquele coro, daquela banda. Nós não temos ideia dos sacrifícios, não temos ideia da quantidade de ensaios, muitas vezes dos problemas que surgiram, das dificuldades técnicas, do romper. Nós não fazemos ideia, simplesmente estamos ali tranquilos, assistindo aquela boa música, simplesmente estamos ali ouvindo um resultado sonoro de um trabalho. E nós faremos vários programas abordando este tema, que é música em conjunto. Eu jamais conseguiria esgotá-lo aqui. E também jamais conseguiria fazer isto sozinha. Imagina, não tem jeito. E para isso eu estou convidando vários colegas, vários amigos, médicos, psicólogos, porque quem é que não precisa muitas vezes de uma terapia para poder enfrentar o palco, enfrentar os estudos e até mesmo enfrentar os colegas num trabalho desse em grupo, né? Vamos ter também maestros, músicos renomados que trabalham a música de câmara, a música em conjunto com excelência. Teremos também a presença de líderes de louvor, porque queremos trazer o melhor para você. Se você está aí na sua cidade, na sua igreja, no seu teatro, na sua escola de música, praticando a música em conjunto, é muito importante você acompanhar o nosso programa, porque daremos o passo a passo das várias etapas que podemos trabalhar. Eu, desde nova, eu faço música em conjunto. É uma prática. Inclusive, uma vez escutei um maestro, um grande maestro falando assim: Patrícia,
faça sempre música de câmara. E eu era bem jovem e perguntei, por que, maestro? Ele falou, faça sempre música de câmara. Porque é na música de câmara que você vai desenvolver ainda mais a sua percepção. Você vai entender onde que você está naquela música. Tem gente que muitas vezes fala, mas meu papel não é o do solista. Quem disse? Eu tenho certeza que em determinado momento o solo vai passar por você. E aí, como estará a sua sonoridade? Como que você estará inserido dentro deste grupo, deste conjunto? Então, eu obedeci esse maestro e sempre fiz música de câmara, desde bem novinha. E a primeira coisa, o maior desafio é tocar junto, aprender a ler o olho do colega. Porque muitas vezes nós estamos com as mãos ocupadas e a comunicação, a única comunicação serão os olhos. E como eles falam, é impressionante. A gente consegue sentir, inclusive, se o colega até está tendo um mal-estar, ou se ele está muito nervoso, ou se é para voltar em determinada parte da música, só pelo olhar. Nós também vamos entendendo com qual intensidade naquele momento que eu preciso de tratar o meu instrumento ou a minha voz, porque nem sempre você precisa de estar com a sua sonoridade aqui. Muitas vezes você é solista, ok, é hora de aparecer, mas muitas vezes você está fazendo acompanhamento. E o acompanhamento ele é muito importante, mas naquele momento ele não é o principal. Então vamos abordar todos esses quesitos. Eu me esqueci também, teremos um bate-papo com técnicos de som. Sim, os técnicos que equalizam tudo, que deixam o nosso som maravilhoso. O nosso coração tem que estar junto com o coração do técnico. E aqui eu estou falando e tem um técnico me ouvindo, porque ele está fazendo o som do piano para mim. E eu confio no som que ele está fazendo para mim. Eu sei que ele está escutando muito melhor do que eu. Então não é o momento de eu ficar mexendo, reajustando alguma coisa, porque esse trabalho é em equipe, estamos juntos. Então não quero que você perca nada. Mas hoje você ficará só comigo e eu quero abordar algumas questões que são muito importantes para a música em conjunto. Bem, vários fatores contribuem para o sucesso ou o fracasso da música em conjunto. E esse fator, o número 1, eu e você. Exatamente. Não vai ser um instrumento, não vai ser o colega, mas eu ou você. Temos que voltar os nossos olhos agora para nós mesmos. E são coisas que eu vou falar de experiências que eu já vivi e eu quero compartilhar com você. Primeiro passo, preparação individual. E eu começo com um exemplo muito prático. Você já deve ter feito um bolo. Naquele momento em que você vai separar os ingredientes, já aconteceu de você olhar e ver que o fermento estava com a validade assim, um pouco vencida? Aí você fala, não, eu vou fazer o bolo. Aí o bolo começa a crescer lá no forno, aquela coisa linda, de repente ele fica solado. Ou então você separa os ingredientes e fala, não tem ovo. O que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer o bolo. Esse para mim é o exemplo melhor. Se você não estiver pronto, o seu ensaio não vai funcionar. O seu trabalho em equipe não vai funcionar. Você pode chegar, entregar todas as suas desculpas, as plausíveis e aquelas esfarrapadas. Elas não vão te ajudar em nada, porque o ensaio não vai funcionar. Então você precisa se preparar. E esse preparo é individual. É você com você. Se é uma música que você tem que tirar de ouvido, é você.
Se é uma partitura que você tem que ler e vencer os desafios técnicos do instrumento ou da voz, é você. Gente, infelizmente, até hoje, eu nunca vi um músico colocar um fone de ouvido e dormir. E, chega no piano e já sai tocando no outro dia. Eu nunca vi isso acontecer. Milagres acontecem. Esse milagre eu nunca presenciei, nem comigo, tá? Então, o preparo individual, ele é importante. Você pegar a partitura, ler, estudar, decodificar, passar para suas mãos, passar para sua voz, vencer os desafios técnicos, ficar pronto, chegar ali naquele ensaio, pronto. Sabe o que vai acontecer? Quando você chega no ensaio pronto, olha, ninguém te segura. Aquele ensaio será ótimo. Imagina se os demais colegas também estiverem pensando como você. O que vai acontecer? Vocês podem até gravar. Aí vocês já vão para um nível mais alto, que é um nível de um preparo musical, sabe? De refinamento musical. Agora imagina, você chegou preparado, o seu colega não. Esse ensaio não vai acontecer, não tem jeito. O que vai acontecer, sabe o que é? Vocês vão ficar conversando, vocês estarão perdendo as horas de vocês. Então, prontidão, estar apto, chegar no ensaio seguro. Isso eu estou falando para um pequeno grupo, porque se eu falar para um grande grupo, por exemplo, uma orquestra, eu não consigo imaginar você chegar na orquestra, bem, e falar assim: maestro, desculpa, é que eu não tive tempo, com 90 músicos te olhando. Isso não vai acontecer. Então, falei demais, né? Falei muito, mas eu espero que entre aqui, olha, chegue pronto, senão vai passar sufoco. Agora, quero chamar a pauta curiosa, essa pílula de conhecimento para você e para mim. A Sala Sérgio Magnani, com 200 lugares, se encontra no interior da Fundação de Educação Artística, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Construída há 20 anos, seu nome é uma homenagem ao maestro Sérgio Magnani, que durante anos colaborou com a Fundação, ministrando lições de música imersas em ampla visão cultural. Valioso é ressaltarmos que Berenice Menegali, pianista, gestora e educadora musical brasileira, foi quem fundou e dirige a Fundação de Educação Artística desde 1963. Você conhece a Fundação de Educação Artística? A Sala Sérgio Magnani? A Fundação de Educação Artística, ela é dirigida pela minha querida e sempre professora Berenice Menegali, uma super pianista e com uma visão administrativa e uma visão cultural sensacional. E a Sala Sérgio Magnani tem uma acústica extremamente privilegiada. Inclusive, eu estou preparando um concerto que farei lá, música de câmara, olha aí. Será uma parte com canto e outra parte com violoncelista. Então, vamos à prática. Bem, voltando aos nossos tópicos, né? Então, falamos sobre você estar sempre preparado. O segundo tópico pode parecer uma bobagem. A Bíblia fala... Não pode parecer uma bobagem quando eu falo da Bíblia, mas você, se eu falasse antes, você podia achar uma bobagem.
Então, corrigindo, o segundo tópico é muito importante, apesar de ser simples. A Bíblia fala, o coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. É muito sério. E agora sim, o que eu vou falar pode parecer para você, Patrícia, isto? Seja uma pessoa que não tenha uma nuvem na cabeça, sabe? Vocês já encontraram com gente que é assim, ó céus, ó noite, ó dia, ó azar. Vocês já encontraram com gente assim, que você pergunta, tudo bem? Aí a pessoa, não, tem nada bem. Bom dia! Bom dia. Com gente azeda? Tenho certeza que sim. Gente, seja uma pessoa alegre. Transforme seu coração. Quando você chega num ensaio feliz, você contamina aquele ambiente, logo aquele ambiente inteiro vai ficar feliz. O ambiente fica leve. Agora, se você é aquela pessoa pesada, que chega reclamando, murmurando, aquele ambiente vai começar a ficar triste. E vocês vão fazer o que, gente? Música! Como que pode fazer música tão carregado desse jeito? Então tenha um sorriso, seja uma pessoa alegre, feliz, contagie o seu ambiente. Eu tenho certeza que com essa alegria toda, quando você começar a fazer música, até a sua música, até o seu toque será diferente. Bem, vamos para mais um pontinho. Este ponto é importante também, gente. Só tem ponto importante aqui. Eu quero falar sobre asseio. Como assim, Patrícia? Fazer música em conjunto, o que isso tem a ver? Olha, é muito gostoso a gente sentir um cheirinho bom. Ainda mais que vamos passar um tempo juntos. Muito melhor será um cheirinho bom do que uma nuvem. Então, se arrume, fique cheiroso, fique limpinho e vá fazer o seu ensaio. Porque normalmente quando estamos ensaiando, as salas são pequenas. Muitas vezes as janelas ficam até fechadas, para não vazar o som, para não atrapalhar às vezes um vizinho. Então é muito gostoso quando está todo mundo bem cheiroso. E isso também eu falo a respeito do seu instrumento, principalmente instrumentos de sopro. Vou contar uma triste experiência. Há muitos anos atrás, eu tinha que tocar para um saxofonista. Só que ele almoçava e ia direto tocar o sax. Com a frequência, dias e dias, vocês imaginem que os restinhos de comida foram entrando dentro daquele sax. Restinho de comida de um dia, 2, 3. Gente, o saxofone não cheirava bem. Então, eu estava tocando piano e o saxofone aqui do meu lado, bem aqui do meu lado. E eu passava o ensaio inteiro, sentindo aquele cheiro ruim. Então, para mim, não era prazeroso. Agora, imagina para o músico também, porque ele aspirava. Aquilo, devia gerar bactérias, eu não entendo muito dessa área, mas ele aspirava aquilo também. E depois, quando eu passei a ter assim, um pouquinho de liberdade, eu falei com ele assim, olha, posso te falar uma coisa? Eu estou constrangida de te falar, mas eu acho que é necessário, porque vamos nos separar daqui a um tempo, você vai continuar tendo a sua vida profissional, e eu acho importante te falar. E eu falei com ele, e o que eu achei que seria tão difícil dele absorver, ele me agradeceu muito, ele foi muito simpático, e ele falou, Patrícia, muito obrigada, isso foi a maior prova de amizade. E eu sei que depois ele passou essas informações para frente. Então é importante a gente cuidar do nosso instrumento, principalmente quem toca instrumento de sopro, tá? Lavar as mãos antes de tocar, assim também você vai preservar o seu instrumento. Bem, precisarei encerrar estes tópicos hoje, mas vou continuar conversando com vocês. Vamos guardar tudo, que isso é muito importante.
Vamos passar para aquele momento muito especial, que é o momento das perguntas. Sabia que aqui no programa você pode enviar a sua pergunta? Eu quero te responder. Se eu não souber, vou procurar ajuda, mas acho importante essa interação, porque quantas vezes eu fiquei com dúvidas e carreguei essas dúvidas por anos, e sendo que eu podia já ter resolvido, e aqui você tem essa oportunidade. Então, envie para o meu Instagram no privado, Patrícia_Valadão, ou no e-mail no universodamusica@gmail.com. E hoje nós temos duas perguntas, duas pessoas que mandaram essas perguntas para mim pelo Instagram. A primeira é da Mirla Suzana. Com quantos anos você começou a aprender piano? Olha, Mirla, com 3. Claro que não foi, Patrícia, 3 anos, senta aqui, esse aqui é o dó. Claro que não foi dessa forma. Mas o primeiro aprendizado foi eu ter o piano em casa. Então, com 3 anos eu já ia, explorava as teclas e logo entrei na aula de música. Eu acompanhava o meu pai junto com ele na escola. Com 4 anos minha mãe me alfabetizou e eu podia aprender a ler e escrever, e com isso entrei para a aula de música e comecei a fazer uma aula de musicalização e piano em grupo. Olha que interessante o tema de hoje. Era um piano em grupo e eu era apaixonada com a professora. E logo depois eu passei a ter aulas com um professor que era cego, o professor Faustino Amarante, a quem eu devo a forma da minha mão. E assim foi o meu caminho. Eu comecei bem novinha. Aos 9 eu já era pianista, organista da igreja presbiteriana lá de Ipatinga. Uma recordação boa no coração. A segunda pergunta é do Robert. Como conciliar a música e um sentimento do chamado a Cristo? Eu entendi muito bem esta pergunta. Como nós, músicos, podemos conciliar a música, o nosso estudo musical, o nosso trabalho musical com o sentimento, ou seja, sendo de Jesus Cristo? Como que fica? Bem, o lema que eu sempre carrego na minha vida: tudo o que fazemos, quer comamos, quer bebamos, fazemos isso para o Senhor Jesus. Então, mesmo eu tocando muitas vezes num concerto, tocando obras lindas de Beethoven, Bach, Chopin, todo aquele concerto eu consagro ao Senhor. Aqueles aplausos, eu nunca consegui receber nenhum daqueles aplausos. Eu sempre converti cada uma daquelas palmas ao Senhor Jesus, porque eu sei que Ele é o dono das minhas mãos, é o dono da minha mente. E nós podemos escolher. A vida sempre é uma escolha, então é possível sempre escolhermos o que queremos fazer. Bem, chegamos agora ao final do nosso programa, aquele momento tão gostoso que é um momento de adoração ao Senhor. É um momento de pararmos, um momento de fecharmos os nossos olhos, um momento de falarmos: Senhor, vem aqui. Chamamos a Tua presença e chamamos a Tua presença por meio do louvor. Esta canção com certeza você conhece. Feche os seus olhos, fique à vontade, levante as mãos, põe a mão no seu coração e vamos exaltar o Senhor.